Eu começaria por vos dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui presentes hoje. É com muito gosto que nos encontramos aqui na vossa companhia, na companhia dos líderes digitais e, claro, dos seus professores. Eu gostaria de começar por falar um pouco, vou ser muito breve, do Dia da Internet Mais Segura, que este ano se vai comemorar no dia 9 de fevereiro, não sei se tem esta indicação, normalmente é um ponto alto das escolas no qual trabalham estas questões relacionadas com a cidadania digital e este dia é assinalado em quase todos os países do mundo e tem como objetivo, é lógico, chamar a atenção para a utilização segura e crítica da internet e das tecnologias online. Ora, a escolha deste dia, muitos de vocês já devem saber, tem uma regra muito peculiar. Ele é escolhido da seguinte forma: é o segundo dia da segunda semana do segundo mês de cada ano. Este ano vai calhar então dia 9 de fevereiro. E o que nós vos pedíamos era para que registassem estas atividades que vocês têm desenvolvido num website que nós criámos para esta campanha. Depois vou colocar aqui no chat e se puderem, registrem então as vossas atividades para assim podermos dar visibilidade àquilo que se vai fazendo nas escolas. Gostaria ainda de chamar a atenção que nesse mesmo dia 9 de fevereiro, vai-se realizar um seminário, o Seminário de Dia da Internet Mais Segura, e que vai ser totalmente transmitido online e vai abordar temas muito interessantes. E o que é mais interessante ainda é que vai envolver 6 líderes digitais nesse encontro. Então fica desde já aqui o convite, hoje a minha colega Silvina faz-vos já chegar esta informação e desejo a todos um excelente trabalho e vou ver se neste momento nós conseguimos que a Silvina... Acho que sim. Pronto, está resolvido então, pronto. Eu Sim. passava então a palavra à Silvina, que agora já conseguimos ouvir perfeitamente. Já, então, olha, muito boa tarde, peço desculpa aqui por este percalço, desejo a todos as boas-vindas, não vou demorar-vos mais, vou passar a palavra às nossas duas moderadoras, que uma delas vai ser a Maria Matos e a outra será a Teresa Sério. Elas apresentar-se-ão, são alunos, de qualquer das formas, gostava só de vos dizer que são líderes digitais que nos acompanham já há várias edições e, portanto, que vão agora assegurar a moderação desta sessão. E, portanto, passo a palavra a uma delas, não sei o que é que elas combinaram, quem é que vai começar, se é a Maria, se é a Teresa. Vou ser eu, Maria. É a Maria, então vamos lá. Então, vou-me tentar apresentar muito rápido. Como a professora Silvina já disse, o meu nome é Maria Matos. Este ano eu estou um pouco perdida, porque não tenho uma escola específica, porque mudei, mas sou líder digital há 3 anos, desde 2017, portanto há 4 agora. Já participei em várias atividades, portanto já vos conheço alguns de vocês na Cidadania Digital, enquanto Cross-Media no Porto, e também juntamente com a Joana Martins, que hoje não está cá, fui uma das representantes de Portugal em Bruxelas no Fórum da Internet Segura. E para começarmos a nossa moderação, tanto eu queríamos pedir algumas coisas. A primeira é que vocês mantivessem sempre os vossos microfones desligados, para que nós nos possamos ouvir todos uns aos outros e podemos partilhar as nossas informações de uma forma mais rica. E que vocês, se quisessem falar, têm 2 formas, que é colocarem no chat e pedirem a palavra, ou então levantarem e darem um aceno, que também o professor Luís também vai perceber e vai passar a palavra para vocês. Então agora eu passo a minha palavra para a Teresa. Eu sou a Teresa Sério, líder digital como a Maria há 3 anos faz este. Sou do agrupamento de escolas Artur Gonçalves Torres Novas e hoje vou moderar o debate juntamente com a Maria. A Maria já deu muitas das informações, é para começar, para manter os microfones desligados. Nós hoje, nessa discussão,
abordar 3 temas diferentes: o sexting, a desinformação ou fake news e o cyberbullying. E à medida que formos desenvolvendo estes temas, nós vamos fazendo-vos perguntas e pedimos que sempre que quiserem participar, basta deixar no chat, como a Maria já disse, ou então levantar a mão aqui na reunião e depois nós veremos. Também já participei em algumas atividades, assim foram mais locais. O ano passado o Ministro da Educação e o Ministro da Economia e da Transição Digital vieram à nossa escola e nós demos umas palestras sobre a segurança na internet, e todas as outras atividades foram desenvolvidas a um nível. Por isso acho que podemos começar com o nosso debate e passo a palavra para a Maria. Maria? Sim? Ok. Então, vamos começar a falar do primeiro tema, que é a desinformação. Eu acho que nós todos já estamos já sabemos muito o que é desinformação, o que são as fake news, e cada vez mais, através da política, elas têm vindo a tomar uma maior proporção. E então, acho que todos sabemos mais ou menos o que é desinformação, as fake news, mas vamos tentar debater um pouco o que é que cada um entende por isso. Portanto, se alguém quiser começar a intervir sobre o que é que são as fake news e também de que maneira, ou seja, através da internet, de que maneira é que elas se espalham tão rapidamente, muitas vezes, por serem mais apelativas, espalham-se muito mais do que as notícias propriamente verdadeiras e verídicas. Temos um exemplo também as eleições nos Estados Unidos, que o Trump continua a dizer que as eleições foram roubadas e as pessoas continuam a acreditar, apesar de ser uma fake news. Sim, é isso mesmo. E de que maneira é que vocês acham de que forma é que elas se espalham tão rapidamente e muitas vezes muito mais rápido do que as notícias verdadeiras e aquelas que realmente têm informação verídica? Pelos mídia que têm poder. Exato. Pela internet. É redes mídia sociais. também pelas pessoas serem mais famosas e mais conhecidas. E as pessoas seguem mais essas pessoas e esquecem-se das fontes mais seguras. Exato, redes sociais e assim. É isso. E vocês falaram das pessoas conhecidas. Acham que as figuras públicas, também em Portugal, têm um papel importante, e os influenciadores também, eles têm um papel importante na educação para os mídias? Claro, tal como o nome diz, eles são influenciadores. São pessoas que vão influenciar outras pessoas a tomar decisões, sejam sobre roupa, moda e coisas como, pronto, em acreditar em qualquer tipo de notícias, tal como acontece no mundo da moda, acharem que uma coisa é melhor que a outra, quando muitas vezes, se calhar, pode ser uma fake news e nós não sabemos. Isso. Algum na escola quer intervir? Bom, então se calhar continuamos. Em termos práticos, quais é que são os aspectos negativos e qual é o impacto que esta desinformação, nós tivemos, já falaram da política, falaram de Trump, quais é que são os impactos negativos que as fake news vão ter na nossa vida, de que maneira é que elas vão influenciar nós a tomarmos certas decisões, nós tomamos partido, se calhar, de certas opiniões, que muitas vezes não têm muito fundamento. Eu acho que, em termos práticos, as fake news, elas podem provocar medo às pessoas porque elas vão acreditar numa coisa que não é verdade. E elas e depois algumas também denegridem a imagem de várias pessoas e acho que é isso.
Mais alguém deseja intervir? Gostava também de acrescentar que as fake news têm um papel muito negativo na polarização das pessoas, porque normalmente as fake news de caráter político apelam sempre à orientação política das pessoas que as estão a ver. Por isso, a pessoa, em vez de se abrir a outras ideias e a outros modos de pensar, deixam-se muito na sua bolha e separam-se. E com isso, temos visto que acontecem várias revoluções, vários crimes. Até recentemente nos Estados Unidos houve a invasão ao órgão central de escrita de leis por causa mesmo de uma falsa notícia, de uma fake news. Que também uma figura pública, Donald Trump, incitou essa violência, pois meio que comprovou, entre aspas, porque as notícias não são verdadeiras, a ideia de que as eleições foram falsificadas e que os seus seguidores tinham que agir. E com isso deu-se esse ato de terrorismo nos Estados Unidos. Para além de também as fake news criam uma insegurança pessoal. A pessoa já fica na dúvida no que é que deve acreditar, no que é que não deve. E o conhecimento também fica... Ai, como é que se diz? Damage. Estragado. Danificado. Isso. Sim, é verdade, eu já vi vários jornalistas eu queria também esclarecer aqui aos outros. Mas rapidamente pensam que também devem dirigir aos seus amigos e amigas, Não se devem dirigir essas informações, mas não são falsas, alterar a vida das pessoas. Estão a dizer, estão a dizer corretamente não. As pessoas estão a dizer, estão a dizer corretamente. O som está muito pouco perceptível, mas de qualquer forma ficou a mensagem, não é assim, Maria? Já era só para avisar a escola que o som não está a chegar devidamente. Sim, nós tivemos alguma dificuldade a ouvir, portanto nós pedimos realmente que todos mantenham os microfones desligados e que só a pessoa que esteja a falar é que o tenha ligado. Sim, eu estava a dizer antes que eu já ouvi várias notícias e várias opiniões de jornalistas formados, porque muitas pessoas que... Há jornalistas formados que publicam notícias falsas, mas também a maior parte das notícias falsas são publicadas por pessoas que não têm qualquer formação. Então eu já ouvi várias vezes a dizer que muitas vezes o trabalho deles é desmerecido pelo facto das notícias falsas serem cada vez mais comuns e, portanto, ser um pouco difícil neste momento haver essa distinção entre as notícias falsas e as notícias... Bom, então nós como líderes temos um papel importante porque nós representamos as nossas escolas e de uma certa forma estamos um pouco mais aptos a ajudar as pessoas com estas temáticas da internet. E portanto, que estratégias é que vocês devem aplicar e devem ajudar também os nossos pais? Portanto, eu falo sempre dos pais porque eu tenho o exemplo dos meus, mas que estratégias é que nós devemos aplicar para combater essa desinformação, ou seja, termos um espírito mais crítico, avaliarmos melhor, termos atenção a ler a notícia, às fontes, ou seja, de que maneira é que vocês acham que devem ter uma atitude mais ativa e mais crítica a comparar notícias? Eu acho que mais simples é como... Nós estamos com alguma dificuldade em conseguir ouvir. Portanto, a pessoa que falou poderia... Eu acho que é muito importante nós escolhermos as nossas fontes
e termos a certeza que os sites são credíveis antes de, por exemplo, vermos uma notícia e começarmos a contar aos nossos amigos, aos nossos pais e tentar criar esse hábito na comunidade de verificar as fontes e verificar a credibilidade de todas as notícias que nos são, que nos são contadas e que nós vemos. E acrescento também fazer uma pesquisa vasta sobre o que se está a pesquisar, sobre a notícia. Exato. Não acreditar logo na primeira coisa que se vê à frente. Exato. Até porque há sites especializados, é mesmo para quando fazemos trabalhos de pesquisa, que nos ajudam a comprovar se as notícias são verdadeiras ou não. Posso só acrescentar que também serve que devemos ver a informação. Tivemos alguma dificuldade em ouvir a última pessoa que falou, se ela pudesse repetir o que disse. Sobre ter um espírito crítico e de que maneira, ou seja, que medidas é que nós devemos adotar. Já mencionaram que é o espírito crítico, que existem sites que nós sabemos que são mais verídicos do que outros. Alguém tem mais a acrescentar sobre medidas? Eu penso que seja igualmente importante garantir que, depois de elaborarmos toda essa pesquisa e de garantirmos que as nossas fontes são credíveis, contribuirmos para o corte na propagação desse tipo de notícias, fake. Principalmente nas redes sociais, como referiram há pouco. Em relação, mesmo quando falamos com os nossos pais, acredito que a geração dos nossos pais utiliza muito mais, por exemplo, o Facebook, onde correm muitas fake news, e por isso acho que até mesmo num ambiente familiar garantir que os nossos pais não, portanto, evitam a propagação desse tipo de notícias e garantir que também não estão desinformados, como nós podemos estar. Também é importante saber selecionar a informação, saber ver a fonte do site, saber se é um site seguro ou não, e pronto. Eu gostaria também de acrescentar que, um bocado no que a Maria Leonor disse, em que temos que evitar esta propagação destes fake news. Por vezes é bastante difícil por uma simples razão, tal como foi dito ao bocado, se não estou em erro, pelo Francisco Malva, as redes sociais mostram-nos aquilo que nós queremos ver. Por isso, voltando um bocado àquela conversa de política, se eu for uma pessoa que politicamente se identifica como sendo de direita, eu apenas vou consumir conteúdo de direita. E se eu for de esquerda, apenas vou consumir conteúdo de esquerda. Isto vai, como o Francisco disse, criar uma polarização que vimos perfeitamente, mais uma vez, nas eleições dos Estados Unidos da América, em quase que foi 50-50% os votos, democratas e republicanos. E como a Leonor estava a dizer, do evitar a propagação, torna-se bastante difícil, porque a partir do momento em que consumimos uma fake news, aquilo é tipo dominó, vêm todas, caímos num buraco negro e é muito difícil sair. Estes algoritmos estão feitos de tal maneira bem, que é mesmo este o propósito deles, é darem-nos um conteúdo, nós gostamos, e eles continuam-nos a alimentar com aquilo, e continuam. E é mesmo muito difícil às vezes, mesmo até com aquelas opções de colocar como não estando interessado naquele tipo de conteúdo, é muito difícil fugirmos a estes fake news. Portanto, tudo o que já foi referido, de verificar fontes, credibilidade, de os sites também que existem, como foi referido, para verificar se são realmente fake news ou não, são ferramentas muito importantes que devemos utilizar então, porque por vezes nós próprios não conseguimos chegar lá com a atitude de não querer consumir fake news.
Sim, eu acho que agora se calhar terminávamos de falar sobre as fake news com aquilo que o Bernardo e aquilo que a Leonor disseram e pegando um bocadinho no que a Leonor disse, também de falar com os mais velhos e de nós sermos pessoas que também temos o dever de ajudar as pessoas mais velhas, que muitas vezes já não têm, sempre existiram notícias falsas, mas com a internet elas espalham-se cada vez mais facilmente e, portanto, é falar também com as pessoas mais velhas e explicar-se que nem tudo aquilo que está no Facebook, que é uma fonte para a política que se espalha muito rapidamente, explicar-se que nem tudo o que está ali é verdade. E eu acho que também é importante explicar-lhes a dimensão, ou seja, a proporção daquilo que eles publicam, a proporção que vai ter com outra pessoa e a outra pessoa que vai publicar com mais 5 e, portanto, a partir daí fica uma bolha enorme e nós não conseguimos ter controle com quem é que partilhamos essa informação. Bom, eu tinha no chat a dizer que haviam pessoas que queriam intervir, não sei se ainda querem. Portanto, o Tiago da Escola Secundária de Alfena. Então, relativamente. Bom, não sei se mais alguém então deseja intervir ou não. Agora foi lá. Impossível. Então, relativamente às fake news, eu Pergunta só gostaria de acrescentar. Pergunta se ouviram. Alguém. Estão-me a ouvir? Sim, sim, sim. Ok. Continuando. Relativamente às fake news, eu gostaria de acrescentar que o nome que se dá ao confiar em 3 sites diferentes se pode designar por triangulação da informação. Não percebi bem a última parte. O Tiago pode repetir a última parte, peço desculpa, que eu não consegui perceber. O nome que se pode dar ao confiar em 3 sites diferentes pode designar-se por triangulação da informação. Agora não. Se. Eu acho, Silvina, estás a ouvir-me? Eu acho que a ideia é interessante, que é a triangulação que está a referir é quando nós temos acesso a uma notícia ou alguma informação na internet, teremos que ir pelo menos a 3 sites, a 3 sítios, a 3 jornais, a 3 conteúdos diferentes e fazer a triangulação dessa informação e dessa forma poderá ser um método para nós confirmarmos se a notícia é uma notícia verdadeira ou falsa. Eu penso que é neste sentido que ele quis falar. Veja o micro desligado, Silvina. Peço desculpa. O que eu não percebi mesmo foi o que o Tiago disse. Pronto, ele falou na triangulação da informação, que devemos fazer... O Tiago referiu-se se deveria fazer triangulação de informação. Pois, foi. Sim. Sim, como confirmação, portanto, quanto mais fontes forem consultadas, maior será o rigor, digamos assim, que nós obtemos no final. Exatamente. Mas o mínimo são 3 sites. Poderão ser 3 sites, sim. E sempre tendo em conta, digamos assim, a fiabilidade desses mesmos sites, não é? Porque se forem 3 sites cujo rigor não é fiável, não é? Portanto, teremos sempre que ter em conta, digamos assim, a própria qualidade e o rigor dos sites que estamos a consultar. Sim, uma coisa que eu queria também chamar a atenção, porque com esta globalização da informação, que obviamente que é inerente à evolução tecnológica e à difusão da informação que temos presenciado cada vez mais com a evolução da tecnologia, creio que, como diz o ditado, a multidão faz a força. Muitas vezes uma informação é passada que é errada apenas porque muitas pessoas o dizem e muitas pessoas o fazem passar.
Portanto, acho que um bom trabalho que líderes digitais poderiam fazer seria disponibilizar algum método de informação que obviamente que tem de ser bem documentado, bem fundamentado, com fontes fidedignas, que pudéssemos difundir sobre tópicos que neste momento estão ativos, por exemplo, os Estados Unidos, que já foi falado aqui, as eleições presidenciais até em Portugal ou noutros países. Tópicos que sejam importantes e que sejam definitivos da atualidade, e que possamos difundir essa informação de modo a que toda a gente possa ter acesso à informação que tínhamos dado nessas apresentações sobre os tópicos, fundamentação, documentação e obviamente essas fontes fidedignas de que muita gente falou hoje também. Guilherme, deixa-me só perguntar-te qual é que é a tua escola, peço desculpa. Eu ando na Escola Secundária de Ávila Brutero, em Coimbra. Em Coimbra. Obrigada. Sim, mas são muito interessantes, é muito interessante a sugestão que acabaste aqui de nos deixar, mas vamos ouvir a Maria e a Teresa. Sim, nós se calhar agora passávamos para o próximo tema, que é o sexting. A Teresa está com alguns problemas de conexão, portanto eu vou também falar do sexting, depois esperamos e vemos se depois a Teresa consegue continuar a moderar. Bom, falando de sexting, acho que também nós temos uma ideia daquilo que é o sexting e das proporções que o sexting tem vindo a tomar, e cada vez com crianças, porque são mesmo crianças e pessoas cada vez mais novas. Eu tinha aqui agora há bocado que o agrupamento de escolas de Mira tinha a mão levantada para falar e, portanto, se calhar eu começava com eles e perguntava-lhes o que é que significa sexting, se conhecem esse tema e porque é que acham que as pessoas partilham este tipo de imagens. Boa tarde. Boa tarde. Pergunta se não me ouvir. Estão a ouvir bem? Não ouvir. Eu sou Ana Pontes, eu sou Ana Lisa. Sou Letícia. Sou a Manuela e nós temos muito bem. Sou de digitais pela primeira vez. Mas eu sei que ela também escola de mim. Ouço muito mal. Eu queria perguntar se nós podíamos passar um vídeo que fizemos com os líderes que hoje nos vieram para cá. Está a responder a todas as perguntas. Não percebi. Pois, eu não sei se é algum problema com o meu computador, mas nós não estamos a conseguir ouvir muito bem. Portanto, se vocês conseguirem falar um pouco mais alto. Nós estávamos a perguntar se poderíamos passar um vídeo que fizemos com os líderes que não puderam estar cá, que responda a todas as perguntas que estão a fazer. Fizemos uma espécie de programa a responder a tudo. Sim, nós vamos então pedir ao meu colega Luís Ferreira se ele pode colocar agora o vosso vídeo. Está bem? Está bem, obrigada. Obrigada a nós. É só um bocadinho. Por acaso tínhamos previsto isto, porque tínhamos previsto colocá-lo lá mais para quando a sessão já estivesse lá mais próximo do fim, mas não há problema nenhum, podemos introduzi-lo agora. De qualquer das formas, temos aqui uma escola que queria participar. Vocês não estão à vontade para falar sobre as questões. Não? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que é. O que importa é que estamos aqui para o primeiro episódio do Quem Quer Ser Líder Digital. O meu nome é Paulo Sequeira e esta é... Letícia Alcaide. Hoje temos connosco a Shakira, Mafalda e o Roberto. Eu vou-me sentar para começar.
Vamos começar pela primeira pergunta. Preparados? O que são fake news? Notícias que me desagradam, pois contrariam a minha opinião. Notícias comprovadamente falsas e geralmente anónimas, difundidas nos meios de comunicação. Notícias escritas por jornalistas que não acabaram o curso. Ou notícias de jornais para crianças a brincar. Posso ser o primeiro? Podes. Claro. Obrigado. Então, segundo os meus cálculos científicos, eu deliberei que é a primeira. Qual é? Diz aí. Notícias que me desagradam, pois contrariam a minha opinião. Pronto, é essa mesmo. Eu acho que é essa. Ok. Eu discordo. Eu acho que é a B. Notícias comprovadamente falsas e geralmente anónimas, difundidas nos meios de comunicação. Muito bem. E por último? Eu acho que é a última. Notícias de jornais para crianças a brincar. Muito bem. Então podemos já eliminar duas daqui. As notícias escritas por jornalistas que não acabaram o curso. E notícias de jornais para crianças a brincar. Destas duas que nos restam, a opção correta é... Muitos parabéns, Mafalda. Notícias comprovadamente falsas e geralmente anónimas, difundidas por meios de comunicação. Sim, antes de passarmos à próxima pergunta, eu preparei aqui umas perguntas. Que é, porquê é que as fake news se espalham tão rapidamente? Vamos começar numa ponta que é mais fácil. Não tenho opinião. Não. Fantástico. Vou falar. Então, as notícias falsas espalham-se muito mais rapidamente porque são muito mais apelativas ao público, fazendo com que as pessoas, normalmente, muitas das vezes, são as notícias que as pessoas querem ouvir, fazendo se espalharem muito mais rápido. Como o nome indica, fake news, notícias falsas. E as notícias falsas têm um problema. Agora vocês todos na plateia perguntam o que é o problema. Pergunta lá. O que é o problema? Exatamente, o que é o problema? As notícias falsas podem induzir-nos em erro. Isso é grave. Porque a informação não é verdadeira, está errada. Depois leva-nos a ações que podem ser muito más e nos mantêm na ignorância. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu não tenho mais a dizer sobre o assunto e encerro o meu comentário. Obrigado. Muito obrigada. Ora bem, vocês sabem algum tipo de estratégia para prevenir ou combater essas fake news? Pesquisar informação em sites diferentes e mais seguros e nesses sites procurar algumas marcas que nos possam dizer que as notícias são falsas. Não fala nada? Não tenho opinião. Eu concordo com a Shakira. Está certo. Ora bem, a próxima pergunta. Ora bem, antes de ir à pergunta em si, vou aqui falar um bocadinho sobre o termo de sexting. Sexting deriva da palavra sex and texting, que traduzida à letra significa sexo por mensagens de texto. Mas este termo é usado também para falar de fotos, vídeos, áudios que envolvam qualquer tipo de conteúdo sexual. Sendo assim, vou passar então à pergunta. É uma pergunta de verdadeiro e falso. Por isso, o verdadeiro ou falso. Por isso, utilizando ferramentas como modo temporário, conversa secreta, fotos temporárias, salvaguardo totalmente a informação que envio. Verdadeiro ou falso? Shakira. Verdadeiro. Acha que é verdadeiro? Mafalda? Eu concordo com a minha colega. Concordo? Senhor? Eu acho que é falso. É falso? Falso. Ora bem, temos dois verdadeiros ou falso. Alguém acertou? Pois é. Então, só se vê uma vez não conseguem guardar.
Isto é verdadeiro. Achas tu? Eu vou dizer que a resposta correta é falso. Parabéns, Roberto. Já algum de vocês entrou em contacto ou soube de algum caso de alguém nestas condições? Sim, uma amiga minha. Então, e como é que a aconselhou? Como é que decidiu ajudar a sua amiga? Então, o namorado dela estava-lhe a pedir imagens e eu disse-lhe que por mensagens ela podia usar, como estava na pergunta, as conversas secretas e o modo temporário, mas que pelas imagens acho que nenhum método era seguro, porque o namorado dela podia usar as fotos como chantagem ou podia partilhá-las. Muito obrigada. Antes de passarmos à próxima pergunta, vamos a uma pergunta. Que é, pergunta flash. O que é cyberbullying? Vou dar 3 segundos para responder. 3, 10, 1. Ninguém tem nada? Opa, não sei o que é isso. Vamos então chamar alguém do público. Será que alguém do público quer vir? Muito bem, pode. Então, o que é que acha que é o cyberbullying? Eu acho que devia procurar na internet, porque estamos num programa de quem quer ser líder digital e acho que devemos ter todos a noção da informação verdadeira. Então, dê-me só 2 segundos. A definição de cyberbullying baseia-se na violência contínua contra alguém, através da internet ou de outras tecnologias, como mensagens, publicações, áudios e outros meios de comunicação, tendo em vista agressão, perseguição ou assédio à vítima. Muito obrigada. Obrigada. Proceder então à nossa última pergunta. Como devo proceder em caso de vítima de cyberbullying? Reportar as mensagens ofensivas e bloquear o utilizador. Recorrer, se necessário, à linha internet segura. Pedir auxílio a alguém de confiança. Ou todas as opções são corretas? Vamos prosseguir então. A Teresa já está com a conexão boa, portanto eu vou-lhe passar a palavra. Olá, mais uma vez peço desculpa conveniente, mas não está a conseguir conectar à internet. Então, agora a pergunta que temos para vos fazer é quais é que vocês acham que são algumas das consequências do sexting e da partilha deste tipo de fotos? Vou passar à Escola de San André. Ainda estão aí? O sexting é as imagens íntimas que mandam por mensagens. É uma coisa nojenta ao saber que as pessoas mandam isso, pois é uma coisa muito privada que não se deve partilhar a ninguém, especialmente por esses meios. E quais é que acham que são as consequências da partilha destas fotos? Eu gostava de acrescentar uma coisa.
não sei quem foi a menina que falou, mas pronto, a menina que falou disse que era uma coisa nojenta que não achava que devia ser partilhada, mas no entanto há muitas pessoas que enquanto estão nos seus relacionamentos não pensam dessa forma então a forma de talvez demonstrar afeto ou mesmo de demonstrar algum tipo de intimidade num relacionamento que se calhar não se pode estar tão perto, isso é uma forma até de confiança, então acho que nojento não é a prática de mandar e de partilhar esse tipo de imagens, mas sim a prática e o pensamento que alguém tem em partilhar as imagens da pessoa, ou seja, partilhar as imagens privadas que recebeu, sendo que obteve a confiança do parceiro ou do ex-parceiro ou da ex-parceira, ou seja, está a quebrar novamente a confiança de alguém que partilhou essas imagens mais privadas com ela, por isso acho que nojento é o comportamento dessa pessoa e não o comportamento de partilhar, porque acho que o comportamento de partilhar é mais um comportamento de confiança e de uma forma talvez de afeto ou de proximidade com o parceiro em questão. Eu gostaria de adicionar ao que a Matilde disse que, tal como ela, pronto, tudo o que ela disse é verdade, e para além disso é uma questão de curiosidade. As pessoas têm curiosidade de, até fiz uma pequena pesquisa mesmo, muito pequena, mas até as crianças que hoje em dia vê-se mais, que participam mais nestas atividades, no sexting, que o fazem por uma questão de curiosidade, de verem como é que é o seu corpo, são coisas normais do crescimento, e com esta tecnologia que lhes é posta à frente, os telemóveis, as redes sociais e tudo mais, acabam por caem neste buraco que é o sexting, e não percebem o que é que estão a fazer, e mais uma vez acho que não é nojento o ato de mandar, agora o que é uma atitude completamente inaceitável é partilhar estas imagens. É uma atitude imprudente da parte do Mas nojento é uma palavra muito forte também. É. Pronto, adicionando ao que as outras pessoas disseram anteriormente, eu não acho que seja necessariamente nojento o ato. Acho que o que é mesmo nojento é o abuso da confiança que muitas vezes o receptor das imagens tem e que partilham as imagens de caráter sensível e privado com outras pessoas. Acho que é da parte da pessoa que manda, talvez para descoberta, uma maneira de ser íntimo com o parceiro sem estar fisicamente ao pé dele, mas também se calhar é uma atitude um bocado ingênua da parte dessa pessoa, porque confiam demais no seu parceiro e, como vemos muitas vezes, o parceiro pode não ser de confiança e pode até utilizar essas imagens como objeto de chantagem para até solicitar mais imagens. Por exemplo, pode dizer se não enviarem mais, que enviam essas imagens aos pais, aos amigos, etc. Pronto, é um sujeito... até com mesmo ações sexuais. Exato. Podem usar isso como qualquer tipo de chantagem. É um sujeito muito complicado. E de vingança, também há muitos casos em que os ex-namorados ou ex-namoradas publicam em termos de vingança para que o outro se sinta mal e voltem para a relação. Eu acho que acima... Era isso mesmo que nós estávamos a tentar. Não só do que toda a gente referiu, acho que sim, concordo com muitas das coisas que vocês disseram, mas uma coisa muito importante é não só a falta de confiança. Não se ouve. Desculpem. Enquanto o Vasco finaliza o som, eu ia só perguntar à Isabel Prieto e ao Francisco Malva qual é a vossa escola? Eu tenho escrito à frente, exato.
Uma fotografia tisal. É a escola secundária da Vila Porter. É Coimbra. Eu também sou da escola secundária da Obrigada. Obrigada, desculpem. Pode ser que o Vasco agora já esteja ali. Obrigada. Não? Acho que não. Bom, então se calhar eu já disse isto várias vezes, mas a Teresa continua com problemas, portanto vou continuar. Nós estamos com pouco tempo, portanto se calhar passávamos para a outra pergunta sobre sexting, que é o que é que vocês devem fazer se ou estiverem numa situação em que partilharam fotografias vossas, seja o vosso parceiro ou não, porque não acontece só em relacionamentos, mas também o que é que vocês deveriam fazer se vissem que isto estivesse a acontecer com algum amigo, algum colega vosso na vossa escola? Eu só gostava de... Ia tentar ajudar, não é? Essa pessoa, se já enviou algumas mensagens ou imagens com conteúdos que prefere manter privados, pode denunciar às autoridades, pois a divulgação dessas imagens é punível por lei em Portugal. Também uma pessoa amiga poderia clarificar as consequências dos atos dessa pessoa em mandar. Exatamente. Ou do receptor da mensagem. Tentar chamar a atenção, sim. Não, fala. E para não falar de que, dependente da idade da pessoa, por exemplo, se um rapaz de 18, 19 anos divulgar fotos de uma rapariga de 17, 16 anos, pode ser considerado como se ele estivesse a fazer distribuição de pornografia infantil, porque são fotos íntimas, ou seja, há muitas variáveis que vão depender da punição da pessoa, mas isso só acontece. Sim, pronto, e a idade agrava muito a pena. Sim, bastante. Até se um menor de idade partilhar fotografias de um menor de idade é considerado pornografia infantil na mesma. Sim. E eu acho que, pronto, como toda a gente já referiu, é abordar a pessoa que enviou, clarificar as consequências, mas eu acho que é muito importante, que muitas vezes as pessoas não têm isto em mente, é nunca entrar na ofensiva, nunca a chegar uma pé da pessoa, mas tu não devias ter feito isso, tu não devias ter mandado as fotografias, não devias ter mandado... Não, acho que devemos manter a calma e devemos ser amigos das pessoas, nós somos amigos e acho que devemos sempre ajudá-las e perceber que elas estão frágeis, mentalmente pode ser muito desgastante e nós temos que entrar com calma, ajudar, respirar fundo. Podemos estar chateados com os nossos amigos porque podemos achar, foi mesmo estúpido, não devias ter feito isso, mas não vale a pena usarmos esses comentários. Civilizado. Exato. Eu acho que as pessoas já estressadas já estão, ou seja, nós ainda estamos a pôr pressão para cima das pessoas, as pessoas acho que ainda não saberão o que é que vão de fazer. E acho que nessas alturas devíamos falar, neste caso, é como no caso do bullying, devíamos falar, por exemplo, com as autoridades que podem fazer alguma coisa quanto a isso, pronto, porque muitas das vezes nós entramos na ofensiva para com outra pessoa ou algo do género, se vimos alguém, neste caso se eu tiver uma colega que está a ser vítima disso, se eu entrar na ofensiva em começar a criticar a outra pessoa de lá que está a fazer chantagem com ela, se calhar até pode ser bem pior para a outra pessoa, enquanto que devemos tentar acalmar a pessoa em si, a nossa colega, tentar falarmos, vai correr tudo bem, vamos falar com tudo o que podemos com todas as pessoas que nos podem ajudar para tentar resolver este assunto e acima de tudo, porque acho que acima de tudo não é neste caso não é a violência, mas a ofensiva neste caso não está do nosso lado, porque acho que só nos tira por maus caminhos. Nestes casos é essencial ter calma e perceber a pessoa e perceber quem está do outro lado. Exatamente. Até porque ambos dos lados... Desculpa, Ana. Não, fala. Não, mas até porque ambos dos lados nós não sabemos como é que isso vai influenciar na saúde psicológica da pessoa. Ou seja, até mesmo a pessoa que divulgou as fotos pode talvez vir-se a arrepender a isso e se calhar já seja tarde demais e pode acabar até mesmo por começar a
a sofrer de algum tipo de distúrbio mental pela pressão e isso acontece obviamente, claro, também com a vítima, porque toda a pressão, todo o pensamento na cabeça de ambas as pessoas por causa desse assunto vai acabar por influenciar o pensamento e a forma como a pessoa vive todos os dias em relação a isso e a tudo o que a rodeia. Nós acho que acima de tudo, pronto, nós também estamos, como é lógico, olhamos sempre para a vítima para ver, lá está, é aquilo que vemos, é a pessoa que sofre, é aquilo que, pronto, é aquilo que nós podemos ver, observar. Mas muitas vezes acho que também devemos pensar, embora neste caso não estejamos tão virados para isso, porque estamos a ver, por exemplo, um colega nosso a sofrer daquilo, em que só o queremos ajudar a isso tudo, mas acho que, por exemplo, nós, se bastarmos olhar para a outra pessoa, nós até nos podemos perguntar o porquê que aquela pessoa se calhar está a fazer mesmo aquilo. Se calhar já sofreu por aquilo, se calhar também está a sofrer já sofreu bastante daquilo, então se calhar aproveitou aquilo para, ok, então agora vão ver o que eu sofri. Pronto, embora neste caso não seja tanto olhar para a outra pessoa, mas se calhar às vezes uma origem de uma coisa já veio muito de trás. Pronto, acho que... Eu concordo perfeitamente com o que toda a gente disse até agora, de tentar ir com calma, tentar ver os dois lados da coisa, mas uma das coisas mais importantes é, sem dúvida, não culpar a vítima, e porque há muita gente que pensa isto está-me a acontecer, a culpa é minha, e sem dúvida que uma das coisas mais importantes é descansar a pessoa, a culpa não é dela, como o Bernardo disse, as pessoas às vezes partilham fotos, partilham vídeos por pura curiosidade e não por maldade, e ao estressar o lado de cá só vai piorar a coisa. Eu acho que aquilo, acima de tudo, nós quando partilhamos estas coisas, lá está, não tem um mal. Por exemplo, acho que se alguém tiver uma namorada e quiser partilhar uma coisa dessas, está livre vontade. Só que não confiarmos na outra pessoa, mas também temos que pensar mais além. Ou seja, quem sabe um dia isto aqui não pode não vir para me atacar ou vir para um dia para me afrontar. Não necessariamente por essa pessoa, porque se calhar muitas vezes essa pessoa se calhar até nos pode ser atacado por outra pessoa que teve acesso a esse telefone. Ou seja, não necessariamente tem que ser essa pessoa a atacar-nos. Agora, embora, lá está, não seja mal nenhum, mas acima de tudo, hoje em dia temos que olhar para lá daquilo que está à nossa vista, ou daquilo que está no nosso pensamento, que é, neste caso aqui, ou seja, isto aqui estamos a mostrar o nosso corpo, porque acho que como o Bernardo tinha dito que não há mal nenhum, e não é verdade, não há mal, se confiarmos na outra pessoa não há mal, mas pronto, temos que pensar sempre mais além, visto que a sociedade hoje em dia já não é a sociedade de antes, já estamos muito mais desenvolvidos e isto, como é lógico, há de sempre voltar, ou há de sempre arranjar maneira de nos vir um dia prejudicar, seja no que for, seja em trabalho, seja tudo no que for, existe sempre, lá está isso, é como se fosse um bumerangue que já vai voltar outra vez. Sim, então nós agora, acho que o sexting é dos temas que nós podíamos estar aqui horas e horas a debater, se concordam, se não concordam, de que maneira que deve ser feito, como é que nós podemos ajudar, porque acho que é uma das temáticas, por exemplo, temos a desinformação, que não veio com a internet, mas porque já haviam notícias falsas antes, mas o sexting foi uma coisa que veio agora e que tem vindo a acontecer cada vez mais. Bom, vamos passar então para a última temática, estamos a ficar sem tempo, mas que é o cyberbullying, e vamos só fazer uma pergunta. Não sei se a Teresa ainda está aqui, mas vamos só fazer uma pergunta, que é: como é que nós podemos ajudar uma pessoa que pratica cyberbullying? Eu acho que é mudar, se calhar, nós estávamos a falar da pessoa que partilha as fotografias, ou seja, a pessoa que recebe e que depois partilha com outras pessoas e que depois tem consequências para a vítima, mas de que maneira é que nós podemos ajudar a própria pessoa, portanto, o bullying, porque não é só olhar para a pessoa que sofre, a vítima, que também precisa de ajuda, mas sim para a pessoa que o faz, porque se ela passa por alguma razão é porque também psicologicamente não está bem para ter essas atitudes. E eu sei que havia as alunas do Rio Arado que queriam falar, portanto, se pudessem ser elas primeiro. Sim, por favor. Então, o cyberbullying, como sabem, é uma maneira de bullying pela internet. Quando a pessoa faz cyberbullying tem sempre que haver uma razão específica, porque propriamente não é para fazer só cyberbullying porque gosta. A pessoa
não se deve gostar de cyberbullying, vamos dizer assim. O cyberbullying, sempre que há alguma pessoa que sofre cyberbullying, nós temos sempre que ajudar, não é ajudar a pessoa que está a fazer o cyberbullying, e sim a pessoa que está a sofrer o cyberbullying. Eu acho que o que foi dito tem a sua validade, tem a sua razão, mas eu acho que também ao ajudar a pessoa que comete o ato, estamos a ajudar a pessoa que é vítima do ato, porque se ajudarmos a pessoa que comete, que faz isso a alguém, ela muito provavelmente vai parar de fazer isso a outras pessoas. Eu acho que o cyberbullying surge principalmente porque a pessoa se sente impotente na vida real, porque a internet dá-nos anonimato e dá-nos a sensação que as nossas ações não têm consequências, que são realizadas num espaço completamente separado da vida real. Mas isso não é verdade, porque, como todos nós sabemos, as consequências de qualquer ato realizado online manifestam-se na vida real de várias maneiras. Por isso, sim, acho que as vítimas devem ser ajudadas principalmente, devem ser o foco principal, mas também não se deve deixar os agressores de parte, porque de certeza com o cyberbullying principalmente também devem sofrer algum tipo de problema na sua vida que os incite a fazer bullying, mas eu também não acho que se deve justificar. Nunca este tipo de atos nunca é justificável, mas sim, acho que não devem ser deixadas de parte. Porque, aliás, muitas das pessoas que fazem o cyberbullying são pessoas que sofreram ou cyberbullying ou bullying na vida real. E muitas das vezes as vítimas tornam-se os agressores. Isso é um facto. Exatamente. Eu acho que ambos merecem uma atenção e não só a vítima ou só o agressor. E devo acrescentar que eu acho que o comportamento que está por base do bullying ou do cyberbullying é mesmo o agressor sentir que tem que rebaixar os outros para se poder sentir bem com ele próprio. E a verdade é que nós não olhamos muitas vezes para o ponto de vista do agressor, focamos-nos muito mais na vítima, mas a verdade é que, pronto, e obviamente é importante darmos atenção à vítima e perceber como é que a podemos ajudar, mas a verdade é que se ajudarmos o agressor a tentar perceber a forma como é que ele pode olhar para ele mesmo de uma forma diferente, sem ter que rebaixar os outros necessariamente para se sentir superior e para se sentir melhor, íamos evitar muito este tipo de problemas que afetam pessoas de todas as idades e que infelizmente têm tido repercussões gravíssimas. E também, como no tema anterior, quando estamos a falar com essas pessoas também devemos manter a calma, porque muitas vezes elas são reativas e por vingança, às vezes involuntariamente até, continuam a agredir as outras pessoas. Pois, exatamente. Quando se tenta ajudar alguém, depois essa pessoa vira-se contra nós, ou seja, quem tenta ajudar. Sim, e acho que temos também de ter em conta que o cyberbullying é uma... Normalmente as pessoas fazem isso como se fosse um mecanismo de pressão. Sim, é um Podes mecanismo... falar, podes falar. Okay. Sim, como ela estava a dizer, é um mecanismo de defesa, muitas das vezes o bullying. E acho que é importante frisar que o cyberbullying é uma variante ou uma variação do próprio bullying como nós o conhecemos. Apenas é chamado cyberbullying porque é feito na internet e como se é feito na internet e é oferecido este tal anonimato que o meu colega o Francisco Malvas estava a falar, e às vezes possibilita que as pessoas o façam de maneira a que se sintam protegidas e que se sintam como se não tivessem consequências ao fazer estes atos, pronto, um bocado mais questionáveis. Portanto, eu acho que uma das soluções, claro que devemos, como já disseram, ajudar a vítima, ajudar psicologicamente, até porque futuramente até se podem tornar agressores, porque muitos dos casos é esse o caso,
mas acho que podíamos tentar sensibilizar e tentar fazer perceber que, às vezes, apesar de estarmos na internet, a internet é apenas um espelho do que é o real. Ou seja, apesar de não parecer, apesar de ser só uma imagem no nosso computador, a pessoa que está do outro lado é uma pessoa e tem os mesmos sentimentos que nós e sente o mesmo que nós, e este é definitivamente um problema e que deve ser resolvido. Nós temos que entender também o lado do bullying e perceber porque é que ele está a fazer o bullying e depois tentar ajudá-lo. Eu acho que acima de tudo, hoje o bullying já não... Neste momento acho que já deixou de ser bullying e começou a ser mais, pronto, é mais cyberbullying que acontece, derivado. Acho que as pessoas hoje em dia sofrem mais mentalmente, ou seja, psicologicamente sofrem mais, devido a, pronto, acho que hoje em dia as gerações em si estão todas mergulhadas na internet, ou seja, passam horas e horas e horas, seja no telefone, seja no computador, seja onde for, ou seja, o nosso tempo hoje em dia já é mais online. E pronto, lá está, eu não vou acrescentar assim mais grande coisa do que já foi dito, porque lá está, é mais da mesma coisa, temos que tentar ajudar a pessoa, embora que tentar só não chega, porque muitas pessoas também o tentam, só que os casos continuam e continuam, significa que ainda não foi feito algo em concreto para que essas pessoas, pronto, devidamente fiquem, não digo que fiquem curadas, mas que esse assunto deixe de existir cada vez mais, derivado de que já houve ideias para tentar resolver isso, no caso, porque lá está, eu também posso sofrer isso e posso querer que me ajudem, mas às vezes não é um bocado de vergonha, é um bocado de ter medo de desabafar com as pessoas, de tentar passar, estamos a pensar que estamos a passar os nossos problemas para as outras pessoas, é um medo de tudo, ou é um medo de queremos falar com essas pessoas para nos tentar ajudar, só que sabemos que se falarmos seremos ainda agredidos, neste caso agredidos, não é no sentido literal, seremos agredidos ainda com mais coisas online, serão postas, por exemplo, a imagem, muitas vezes imagens nossas, vídeos nossos, às vezes tentar só não chega, pronto. Eu acho que é um bocadinho este género, hoje em dia é mais psicologicamente do que Sim, eu concordo com o que tu disseste, mas eu não acho que o bullying tenha desaparecido ou que vá até desaparecer. Não, eu também não O cyberbullying toma Agora lugar. deve haver uma escolha para o cyberbullying porque os danos são menos visíveis. Exatamente, Enquanto que o exatamente. bullying Sim. é muito mais estar a interromper. Eu também, se eu aparecer... Sem tempo e temos de mover questões agora, que são umas questões mais gerais. Queremos agora uma participação assim das escolas de uma forma mais global para perguntar quais é que são as atividades que vão desenvolver este ano e de que maneira pretendem sensibilizar a vossa comunidade escolar. Eu vou falar pela minha escola, mas pelo agrupamento, pelas gerações de Alcaíns, ao pé de Castelo Branco. Nós iremos fazer palestras de sensibilização às pessoas. Neste caso, iremos começar logo pelos mais novos, porque acho que se tentarmos logo os mais novos o problema, acho que pode ser meio que uma maneira de tentar diminuir o problema, embora os mais velhos também não fujam à exceção, mas acho que iremos fazer isso, iremos fazer cartazes também pela escola, porque as pessoas também quando passem, às vezes, não digo toda a gente, porque muitas vezes passa-se, os cartazes estão lá e as pessoas não olham, mas acho que, pelo menos para algumas pessoas em que parem, olham e pensam, ok, se calhar isto até faz sentido, se calhar isto acontece muito, se calhar já presenciei por isto, ou alguém do género. Acho que abatermos pelos mais pequenos, neste caso 5º ano, 6º ano, ou até pelos mais pequenos em casa, ou alguma coisa assim do género. Acho que quanto mais novos tentamos falar sobre isto, porque, querendo ou não, eles são obrigados cada vez mais a crescer na sociedade. Se tentarmos falar com as pessoas mais novas, acho que quando crescerem já vão pensar de outra maneira no caso deste aspecto em que é algo importante e algo que existe mesmo na nossa sociedade hoje em dia. Acho que posso acrescentar uma coisa, pronto, eu não vou falar pela minha escola, mas nós tivemos uma reunião no início do ano, acho que todas as escolas têm isso pelo menos, que é aquela reunião de vários delegados de turma, pronto, vão debater o que é que se passa de bom e de mau na escola, e eu e umas meninas do mesmo ano de escolaridade que eu, sugerimos que fosse feito um PowerPoint
ou até mesmo um vídeo e que fosse passado em todas as aulas, aliás, em todas as aulas, mas em todas as turmas da escola, numa aula a sensibilizar temas como cyberbullying e pronto, basicamente os temas que nós abordámos aqui hoje. E acho que isso seria uma boa medida, porque pronto, e até nós até sugerimos que em vez de ser o professor a introduzir esse tema e a mostrar o tal PowerPoint e o vídeo, fossem mesmo alunos, porque acho que se houver uma proximidade entre o espectador e quem está a apresentar o tema fica muito mais interessante e fica muito mais notável e as pessoas ouvem muito melhor e pronto. A nossa turma no outro ano nós fizemos um vídeo e publicamos acho que ainda não publicamos, mas nós fizemos um vídeo a falar sobre o cyberbullying e essas coisas para sensibilizar as pessoas, e nós ainda vamos publicar mais coisas e fazer esses projetos. Este ano. Ok. A minha escola, da Autoguia da Baleia, como temos vários alunos do 9º ano envolvidos no projeto e já demos na disciplina de TIC a criação de aplicações, vamos criar uma aplicação educativa que aborde todos estes temas de uma forma interessante e que demonstre que não devem ser tratados também como uma banalidade. E depois, esta aplicação será apresentada com auxílio de vídeos realizados também por alguns alunos mais novos envolvidos no projeto, e toda esta apresentação será feita e divulgada no nosso agrupamento de escolas, que constitui várias escolas com ensino básico, ou seja, queremos demonstrar que é importante a consciencialização destes problemas a partir de muitos nomes. Eu sou do agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes Almeida de Espinho e nós estamos a pensar apresentar o tema sobre o cyberbullying, turmas do 5º e 6º ano, fazer um pequeno vídeo uma pessoa a sofrer cyberbullying, porque é nestas idades em que eles começam a ter acesso a tecnologias e telemóveis, então nós pensamos a fazer um vídeo sobre isso. Depois nós estamos a também pensar em fazer uma sessão para os encarregados de educação sobre a desinformação, porque normalmente eles caem, entre aspas, por exemplo no Facebook, em anúncios falsos e notícias falsas. Morta água pode? Se quiserem tomar a palavra, só que a nossa escola vai fazer uma coisa muito parecida com a escola da Mónica, ou seja, Muito bem, então avança. faço das minhas palavras as palavras da Mónica, porque é basicamente isso. Ok, então agora Morta água. Sim. Pronto, então o nosso público-alvo é assim mais novos, 5º, 6º ano. A nossa ideia era fazer uma videochamada com eles, informá-los sobre os perigos das redes sociais, como usar devidamente as redes sociais, sendo que é nesta idade que se começa a usar mais as redes sociais, e no final pensámos também em fazer um Kahoot ou um questionário do género para ver como os conhecimentos que reteram durante aquela videochamada que fizemos com eles. É isso. Então, se uma escola quer partilhar mais as suas atividades, agora vamos passar a palavra ao Bernardo Ferreira, que vai dar um testemunho sobre também algumas atividades que ele já realizou nos líderes digitais. Falcão. É os dois, não se preocupe que eu sou Falcão Ferreira. Portanto, olá, sou o Bernardo, eu sou do Colégio Sagrado Coração de Maria, desde pequeno sempre andei no colégio, portanto sempre acompanhei o projeto dos líderes digitais.
Desde o ano passado que faço parte da equipa mesmo e sou líder digital e tem sido uma experiência muito, muito boa. É um projeto que sempre admirei e agora muito mais porque percebo o que é que se passa atrás das cortinas. Nós este ano, se não estou em erro, somos 29 líderes digitais e eu acho isso mesmo importante porque termos uma equipa tão grande às vezes pode ser confuso, mas é tão bom em termos de brainstorming e o facto de termos pessoas desde miúdos do 5º ano até 12º, acho que é um fator mesmo muito bom porque aproxima-nos a todos, quer os professores, os pais, os alunos, e eu acho que todo o projeto dos líderes digitais é um projeto que nos aproxima. Através das atividades que desenvolvem, ouvi também as atividades que as outras escolas desenvolvem, que vocês estiveram a falar, e é sempre bom ouvir porque temos sempre ideias e inspiram-nos também a desenvolver essas mesmas atividades. E já agora partilho um bocado das atividades que nós fizemos e nos pais e nos professores mostrou-se que, apesar de serem mais velhos, há sempre alguma coisa para aprender. Há sempre qualquer coisa nova que lhes podemos ensinar. E, portanto, eles gostaram muito dos nossos jogos de segurança digital, dos nossos CAUT, os miúdos a mesma coisa. Eu lembro-me do ano passado, antes da pandemia, de termos ido às salas dos meninos mais novos, 1º ao 4º ano, e de jogar o CAUT com eles super entusiasmados a jogar em equipa e qualquer resposta, o que é que escolhemos? E isto demonstra mais uma vez só que isto é um projeto que nos aproxima a todos e é um projeto que estou super grato de poder acompanhar e que acho que estamos todos a fazer um bom trabalho e que vamos continuar a fazê-lo e pronto, e é isso. E obrigado. Obrigada a nós, Bernardo, pela tua intervenção. O nosso tempo pronto, já está, a nossa sessão já vai decorrer para além daquilo que era previsto. No entanto, nós temos aqui várias escolas que pediram para intervir. Estou a ver aqui o agrupamento de Passo de Sousa e ainda mais duas que agora, Val do Âncora. Bom, vocês sabem, o que vos vamos pedir é que de facto sejam mesmo muito, muito breves na vossa intervenção. Não queremos sair daqui com a ideia de que alguém queria intervir e não teve a oportunidade de fazê-lo, mas estamos mesmo já com limitações de tempo até pela duração do tempo de Zoom. Portanto, quem é que quer dar o primeiro passo? Passo de Sousa? Sim? Não vos estamos a ouvir. Eu não sou da Passo de Sousa, sou da Escola Secundária de Rio Tinto, mas eu também queria falar, então. Pronto, a nossa ideia para este ano era desenvolver um jogo digital a abordar todos os temas que estão a ser tratados nos líderes digitais e depois fazer meio que uma divulgação nas redes sociais e também pela nossa escola, assim como as outras escolas do agrupamento, de maneira a não selecionar um público específico da nossa escola, um ano específico, mas assim todos os alunos poderem jogar e tirar as suas próprias conclusões sobre esses temas. Levanta o dedo. Muito bem, excelente ideia. Levanta o dedo. Passo Sousa? Olha, fala. Olá, boa tarde. Se reparou? Sou da Escola Básica de Passo de Sousa, EBD Passo de Sousa, e nós estávamos a pensar, no ano passado foi realizado no ensino à distância um vídeo sobre o tema de desinformação e este ano estávamos a pensar em voltar a pegar nesse vídeo e utilizá-lo como base para informar os alunos do 5º e 6º ano sobre esse tema. Quanto ao sexting, temos a ideia também de trabalhar, só que ainda não temos um projeto ainda formado. E quanto ao bullying,
estávamos a pensar em dar continuidade ao trabalho do ano passado, que já tínhamos realizado várias atividades. E estamos a trabalhar também em articulação com o SPO, que é o Serviço de Psicologia e Orientação. E é tudo. Muito bem. Muito bem. Tenho ideia de que o agrupamento de escolas Val do Âncora ou a Escola Val do Âncora também queriam participar, intervir. Sim. Olá, eu sou Sara Ribeiro, da Escola Básica e Secundária de Val do Âncora. Nós este ano vamos falar do sexting, do cyberbullying e desinformação. No primeiro período nós falámos dos direitos da criança, juntámos-nos aos alunos do primeiro ciclo para assinalarmos esse mesmo dia. Também fizemos uma atividade de Natal, que era fazermos um presépio. Eles compraram-nos umas estrelinhas, que era do Make-A-Wish, para colarmos numa árvore de Natal. No sexting nós estamos a pensar fazer no Dia dos Namorados, para falarmos mais sobre esse tema, e é isso. É esse o que nós vamos a pensar. Muito bem. Então, antes de passar a palavra à Maria Matos e à Teresa Sério, para elas encerrarem a sessão, uma última chamada, digamos assim, mais alguma equipa de líderes digitais que queira intervir? Se o meu microfone estiver a funcionar, eu gostaria... Está a funcionar. Pronto, estive a tentar resolver, mas para não retirar mais tempo, o agrupamento de escolas de Ilhavo decidiu fazer várias coisas. Vamos elaborar um vídeo em conjunto com os alunos surdos. Vamos ter também, vai ser traduzido. O vídeo vai ser relacionado com vários temas, como aqueles referidos: sexting, cyberbullying e fake news. Vamos também vamos visualizar um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes Sociais. As turmas do ensino secundário, supomos que vão ver esse documentário e depois vão refletir sobre aquilo que viram. O documentário, pronto, foi feito há um ano e é bastante interessante, especialmente sobre estes temas. Vamos também divulgar alguns trabalhos feitos pelo 8º ano na internet, sobre segurança na internet. E por fim, uma ideia que eu acho um pouco original é fazer um tipo de podcast em que é discutido vários tópicos, inclusive este aqui que nós falamos, e convidar pessoas como, por exemplo, a Maria Matos e a Catarina Oliveira, que participaram não só no agrupamento de escolas de Ilhavo, como também outras figuras, como o Bernardo, por exemplo, gostei muito de ouvir, e discutir sobre estes temas para a comunidade escolar, ou seja, ser gravado e depois eventualmente ser divulgado. E foi isso que nós decidimos fazer no segundo período. Obrigado. Excelente ideia. Aliás, e aproveito desde já para me despedir, queria agradecer-vos o excelente momento que nos proporcionaram, porque de facto a vossa participação e a vossa interação é precisamente o que nós pretendemos, e estivemos aqui um momento bastante enriquecedor e bastante interessante. Eu não sei se a minha colega Lígia quer também dar uma palavra final. Eu penso que ainda há duas escolas que pretendem falar, pelo menos ainda está aqui a indicação, duas mãozinhas. Não, uma é do Vasco, qual é a outra? E era a da... Val do Âncora. Já falaram. Já? Pronto. Não queremos é que nenhuma escola fique sem direito de antena. Por isso perguntamos mais uma vez se querem intervir, se há uma escola que ficou por partilhar connosco as suas práticas e a sua opinião. Não, eu penso que agora chegamos... Não, pronto, chegamos mesmo ao fim. As mãozinhas estavam ali em suspenso. Eu faço as minhas palavras as palavras da Silvina. Nós estamos mesmo muito satisfeitas com esta sessão. Foi um debate brilhante,
respeitaram-se todos muito bem uns aos outros, praticamente nem era necessária a moderação, mas tivemos a moderação excelente da Teresa e da Maria, que agradecemos a sua participação e muitos parabéns a todos. Temos só aqui no chat, desculpa Lígia, um participante que diz, um líder penso eu, que diz, posso fazer uma pergunta? Chama-se Dinis. É de que escola? O Dinis. Posso fazer uma pergunta? Foi o que apareceu aqui. Não? Se calhar não me está a ouvir agora. Mas pronto. Então, muito obrigada. E agora tenho uma missão, para além das atividades, é pedir aos vossos professores para nos fazerem chegar o trabalho que vão desenvolvendo, portanto, para partilharem na página do Facebook, para nós podermos divulgar depois nos nossos canais, porque sempre que temos atividades que merecem ser divulgadas, e não temos dúvidas que este ano vamos ter muitas, nós temos todo o gosto em partilhá-las para um público mais alargado. Muito obrigada, passo a palavra à Teresa e à Maria. Já eu queria agradecer a participação de toda a gente, gostei de ouvir todas as vossas opiniões em relação a estes tópicos. Queria pedir desculpa pela minha ausência, eu tive com muitos problemas de conexão na internet. A Maria participou muito bem, queria agradecer à Maria por estar com tudo isto e não sei se a Maria quer dizer mais alguma coisa. Não, acho que fizeste tudo as minhas palavras. Mas é isso, continuem todos com o vosso trabalho. Os líderes fazem um papel importante em todas as escolas, um papel de chamar a atenção sobre assuntos que muitas vezes nós não falamos. Portanto, continuem com o vosso trabalho e divulguem sempre com a professora Silvina e com a professora Lígia aquilo que vocês fazem, para que também tenham outras oportunidades e poderem ir a outros sítios e poderem ter novas experiências. Portanto, obrigada a todos pela vossa presença e até à próxima sessão.